Bom dia! O tema do nosso trabalho é a anemia hemolítica imune induzida por drogas. Os integrantes do grupo são Cássia Alvim, Miguel Ramos, Mícia Simone e Natália Bottini. O objetivo do nosso estudo é descrever a anemia hemolítica imune droga induzida e seus mecanismos de ação, principalmente devido ao uso de ceftriaxona, exemplificando por meio de relatos de caso e uma discussão sobre as principais características, diagnóstico, casos raros e tratamento. O que é uma anemia hemolítica? A anemia hemolítica é decorrente de uma hemólise que envolve a destruição prematura e, consequentemente, a redução na sobrevida das hemácias, de 120 dias, de modo que a medula óssea não consegue mais compensar, causando hiperplasia medular de 6 a 8 vezes e presença de reticulocitose na circulação sanguínea. Essas anemias podem ser decorrentes de defeitos intrínsecos por alterações na membrana eritrocitária, anormalidade da hemoglobina e defeitos nas enzimas metabólicas, ou por defeitos extrínsecos devido à ruptura mecânica das hemácias por agentes químicos ou físicos, infecções, doenças imunes e autoimunes e sequestro no baço. Essa hemólise pode ser intravascular quando é mediada pelo complemento que ataca a membrana do eritrócito e forma poros, resultando na hemólise e liberação de muita hemoglobina no plasma, chamada de hemoglobinemia. A quantidade de hemoglobina liberada no plasma excede a capacidade de ligação da hemoglobina à aptoglobina, resultando na redução da aptoglobina não ligada do plasma. A hemoglobina não ligada à proteína aptoglobina será depurada na urina, causando a hemoglobinúria. Ou também pode ser uma hemólise extravascular, que ocorre devido ao processo de reciclagem no baço, onde o aumento da hemocaterese tem como consequência um grande aumento na bilirrubina indireta. Assim, o fígado não dá conta de conjugar toda a bilirrubina indireta em bilirrubina direta, levando ao aumento da bilirrubina indireta no paciente, o que causa a icterícia. Na anemia hemolítica imune, ocorre a destruição precoce das hemácias devido à ação da resposta imunológica humoral. Dentro delas, temos a anemia hemolítica imune induzida por drogas, que é normocítica e normocrômica, com presença de reticulocitoses e TAD positivo. É considerada uma complicação rara de qualquer terapia medicamentosa. A incidência estimada de anemia hemolítica imune induzida por drogas é de cerca de 1 em 1 milhão por ano. Porém, se não for diagnosticada cedo, essa anemia pode ser fatal. Mais de 130 fármacos foram relatados capazes de causar a anemia hemolítica droga induzida, onde os primeiros relatos eram de metildopa e penicilina. Porém, na última década, houve um aumento dos casos causados por cefalosporinas de segunda e terceira geração. Os mecanismos propostos para explicar a anemia hemolítica imune induzida por drogas incluem droga dependente. A droga se liga firmemente à membrana do eritrócito, ação denominada adsorção, formando um apiteno. O sistema imune pode entender que essa molécula é um antígeno, desenvolvendo anticorpos contra o apiteno. Os anticorpos se ligam à droga que está adsorvida à membrana, causando a fagocitose da hemácia e hemólise. Nesse caso, os anticorpos reconhecem apenas a estrutura molecular da droga, ou o apiteno. Ou pode ser pelo mecanismo de droga independente, onde os anticorpos independentes de droga são verdadeiros autoanticorpos, direcionados contra uma estrutura de membrana e a droga é apenas uma parte pequena e insignificante do local de ligação. Portanto, o anticorpo é capaz de se ligar aos eritrócitos também na ausência das drogas causadoras. Sabe-se que o risco de distúrbios sanguíneos aumenta entre pacientes que estão recebendo antibiótico terapia, e é ainda maior quando se trata de cefalosporinas. A ceftriaxona é uma cefalosporina de terceira geração. É amplamente utilizada devido ao seu largo espectro de ação contra bactérias gram-positivas e gram-negativas. É administrada por via parenteral. O tempo de meia-vida é de aproximadamente 6 a 8 horas. 1/3 da dose administrada é excretada na urina como fármaco inalterado. O restante é secretado na bile e, por fim, encontramos nas fezes como componentes microbiologicamente inativos. Durante os últimos anos, foi notado que a ceftriaxona causa efeitos mais graves, com cursos clínicos e resultados mais fatais que outras drogas responsáveis por essa anemia, sendo caracterizada pela diminuição acentuada de hemoglobina, levando a complicações graves como choque, parada circulatória, isquemia de órgãos, nefrotoxicidade de hemoglobina livre e hemina. Em crianças, o quadro clínico é mais grave e com pior prognóstico. A anemia hemolítica imune induzida por ceftriaxona é do tipo droga dependente, no qual os anticorpos são principalmente as imunoglobulinas de classe IgG e ou IgM, capazes de ativar o complemento. Esses anticorpos se ligam pela porção FAB no ceftriaxona adsorvido na hemácia, formando um complexo fármaco-hemácia, e sua porção FC ativa o sistema complemento, resultando em uma hemólise intravascular. Sua apresentação clínica, em geral, se caracteriza por início abrupto, cursando com palidez, taquipneia, hipotensão arterial sistêmica, podendo evoluir com disfunção de múltiplos órgãos e, por vezes, ter evolução fatal. O desfecho para óbito é esperado em grande porcentagem dos pacientes.
Para entender melhor a gravidade dessa doença, vamos apresentar um relato de caso de um paciente com uma anemia hemolítica induzida por ceftriaxona com insuficiência renal grave. Um paciente de 76 anos foi admitido ao hospital com ascite de espinéia. Em seu histórico, havia uma trombose na veia porta conhecida há mais de 10 anos, devido à pancreatite biliar necrosante e recidivante. Em seu segundo dia após a hospitalização, uma esofogastroduodenoscopia foi realizada para rastrear varizes esofágicas, e houve desenvolvimento de febre e calafrio, dando suspeita de colangite secundária à obstrução das mesmas. Então, foi realizado um tratamento com ceftriaxona, que causou náusea, vômito, dispneia, confusão e um índice de choque positivo, de modo que foi encaminhado para a terapia intensiva para a administração de piperacilina e tazobactam e ciprofloxacina para a terapia de sepse, retirando a ceftriaxona. Na análise laboratorial feita 1 hora após a aplicação de ceftriaxona, o paciente apresentou os primeiros sinais de hemólise, com elevação da lactato desidrogenase, leucocitose, hemólise agravada com diminuição de hemoglobina e supressão de aptoglobina, indicando uma hemólise intravascular. O paciente então desenvolveu uma insuficiência renal aguda grave com uremia devido a um grave dano tubular agudo com lesão induzida por choque ou efeitos tóxicos tubulares da hemoglobina livre e hemina, sendo necessário hemodiálise intermitente por 2 semanas. Após a exclusão de comorbidades hematológicas, foi analisado o histórico médico que revelou que ele havia sido exposto previamente a ceftriaxona 3 semanas antes da admissão atual e tratado por pelo menos 6 dias desenvolvendo uma hemólise leve, sem maiores consequências naquele momento. Um diagnóstico mais detalhado mostrou que o teste de antiglobulina direto estava positivo para IgM, IgG e fator de complemento C3d. Na escala de probabilidade de reação adversa ao medicamento, o paciente atingiu um valor de 9 pontos, indicando uma reação adversa ao medicamento definitiva. A suspeita de anemia hemolítica induzida por drogas foi comprovada devido à presença de um anticorpo dependente de ceftriaxona fortemente aglutinante. Devido à produção tardia de um anticorpo dependente de droga, ocorreu um episódio hemolítico mais fraco e autolimitado. Porém, em um segundo contato com o medicamento, esse episódio hemolítico foi mais grave. O paciente então apresentou diminuição da hemólise, níveis estáveis de hemoglobina, reconstrução da função renal. E, no momento da alta, seus resultados laboratoriais já estavam estabilizados ou mesmo normalizados. Em uma visita de acompanhamento 4 meses depois, a função renal também foi normalizada. A partir de uma suspeita de anemia hemolítica, devemos realizar a análise cuidadosa do histórico clínico e exame físico do paciente, devido a manifestações semelhantes às anemias hemolíticas e de outras etiologias. Para isso, devemos saber o histórico pessoal e familiar de doenças autoimunes, lesões e sangramentos recentes, histórico transfusional, febre, viagens, presença de infecção e o início de qualquer nova terapia farmacológica. Também devemos realizar uma exploração cuidadosa da área esplênica, já que nem todos os pacientes apresentam esplenomegalia ou icterícia. Devemos solicitar um hemograma completo, contagem de reticulócitos e plaquetas, esfregaço para observação morfológica dos eritrócitos, pesquisa de autocrioaglutininas, exames bioquímicos para analisar a concentração de bilirrubina, lactato desidrogenase e aptoglobina. Além disso, deve-se realizar um teste de antiglobulina direto, para detectar a presença de hemácias opsonizadas por anticorpos e fração de complemento, que normalmente é positivo devido à presença de anticorpos quentes e fator de complemento C3d. Permanecendo positivo alguns dias após a interrupção do medicamento. A partir desse resultado positivo, realizamos o eluato para saber o motivo da opsonização das hemácias, e o perfil gerado no teste classifica a causa da anemia hemolítica. O perfil de eluato na anemia hemolítica induzida por drogas, que nesse caso foi causada pela presença de ceftriaxona, irá apresentar anticorpos dependentes desse fármaco fortemente aglutinantes, pois esses anticorpos só reagem in vitro com hemácias que apresentem o fármaco absorvido em sua membrana. Por isso, apenas o tubo do autocontrole irá apresentar aglutinação. Normalmente, nessa anemia, o TAD é positivo, porém, de 2 a 4 casos descritos, ocorreu um TAD negativo. Isso pode ter sido pela hemólise maciça, causando falta de eritrócitos carregados de anticorpos, falta de sensibilidade para detectar níveis baixos de IgG ligada aos eritrócitos, lavagem de autoanticorpos de baixa afinidade ou a presença de IgA e IgM. Iremos então apresentar um relato de caso raro para exemplificar esse TAD negativo. Uma paciente de 62 anos com diabetes mellitus tipo 2 e medicada por antidiabéticos orais foi apresentada ao pronto-socorro com febre e dor na região do abdômen nos últimos 2 dias. Apresentava sinais vitais estáveis e achados físicos normais,
exceto por leve sensibilidade do lado direito do ângulo costo-vertebral. A paciente havia negado o uso prévio de ceftriaxona. A glicose era de 557 mg por decilitro, em um teste de vareta a urina para cetonas era de 2+, albumina 2+, e glicose 4+. O hemograma, a paciente apresentava diminuição da hemoglobina e do hematócrito e aumento do número de glóbulos brancos. Já nos exames bioquímicos, ela apresentava aumento do nitrogênio da ureia sérica e da fosfatase alcalina. Por meio de gasometria, foi identificada uma acidose metabólica e pelo ultrassom uma pielonefrite. Então, a paciente foi internada com o diagnóstico de cetoacidose diabética e infecção na urina, de modo que foi administrada insulina intravenosa, fluidos para o gerenciamento da cetoacidose diabética e ceftriaxona intravenosa para infecção do trato urinário. Após 2 dias, a paciente se recuperou da cetoacidose, possibilitando a administração de insulina subcutânea, porém foi mantido o tratamento com antibióticos. 5 dias após o início do tratamento com ceftriaxona, a paciente apresentou níveis de hemoglobina e hematócrito diminuídos, aumento dos níveis de bilirrubina total e bilirrubina indireta, sem evidências de sangramento ativo para sugerir coagulação intravascular disseminada. Devido à alta suspeita de anemia hemolítica droga-induzida, a terapia com ceftriaxona foi imediatamente interrompida e passou a ser administrado imipenem. 2 dias após, os níveis de hemoglobina e hematócrito continuaram caindo, com aumento da contagem de reticulócitos e dos níveis de bilirrubina total e indireta e de lactato desidrogenase. A paciente apresentou um TAD negativo, possivelmente devido à hemólise maciça de ceftriaxona, de modo que houve falta de C3 e IgG no momento do teste. No esfregaço de sangue periférico, houve diminuição do número de glóbulos vermelhos, hipocromia, microcitose, anisopoiquilocitose, ausência de esquizócitos. Também não houve alteração de testes de função renal durante a internação e nem sangramentos. Por isso, o possível diagnóstico era de anemia hemolítica induzida pela ceftriaxona. Também houve exclusão de outras possíveis anemias por meio de exames laboratoriais, pois os níveis de ferro, folato, vitamina B12, G6PD, capacidade total de ligação de ferro, CD55 e CD59 estavam normais, e não havia presença de anticorpo antinuclear. Os exames sorológicos para HIV, hepatite B e hepatite C estavam negativos, e 7 dias após a interrupção da terapia por ceftriaxona, a paciente apresentou aumento de hemoglobina e normalização da bilirrubina e lactato desidrogenase. Então, ela recebeu alta em regime de insulina e ácido fólico e, posteriormente, acompanhamento ambulatorial, e no dia 40 já não apresentava mais anemia. Para o tratamento da anemia hemolítica induzida por drogas, deve inicialmente ser feita a identificação do medicamento causador, e sua retirada deve ser imediata, reduzindo a produção de anticorpos contra o fármaco em questão, além de medidas de suporte, incluindo fluidos venosos e administração de hemoderivados. Pode ser utilizado corticosteroides como prednisona para hemólise aguda por 10 a 14 dias, pois eles diminuem a proliferação e função de linfócitos, produção de IL-2 e quimiotaxia de macrófagos. E devido à alta prevalência de casos com insuficiência renal aguda, antagonizar os efeitos tóxicos da hemoglobina livre e hemina pode ser uma estratégia terapêutica. A anemia hemolítica imune induzida por drogas é uma doença rara que pode ser fatal quando não diagnosticada rapidamente. É causada por diversos fármacos, mas tem ocorrido um aumento dos casos por cefalosporina, como foi relatado nos 2 artigos abordados. Ressaltando que mesmo em casos em que o teste de antiglobulina direto não forneça resultados positivos, não podemos descartar a presença dessa anemia. Por isso, a avaliação da situação clínica e do histórico do paciente torna-se tão importante, evitando graves complicações e o óbito do paciente.